Olá, eu sou Yuri e junto com alguns colegas nós vamos discutir um pouco sobre como está a aplicação da inteligência artificial dentro da gestão de projetos. Na inteligência artificial são usadas algumas técnicas e ferramentas, como aprendizado de máquina, redes neurais e também a Big Data. O avanço da Big Data foi fundamental para conseguir lidar com grandes volumes de dados que são usados na IA, e com isso também veio questões ligadas à ética, principalmente ligadas aos dados que estão sendo utilizados, e por sua vez são questões que vão ser bastante influentes aqui dentro do contexto da gestão de projetos. Um dos principais aspectos do gerenciamento de projeto é ser uma área que está em constante atualização. E assim, a IA precisa levar em conta esses fatores que são inerentes à área para conseguir se integrar bem dentro desse contexto. Um dos principais motivos de se usar a IA aqui é que projetos ainda falham, uma vez que a quantidade de informações, a velocidade exigida pelos processos e as diversas situações enfrentadas pelas equipes são cada vez mais variadas e complexas. Dentro dos projetos, há alguns fatores que devem ser levados em consideração, pela sua importância, como o custo, a qualidade e os prazos. Porém, para obter sucesso, é também necessário estar atento a outros fatores, como o benefício proporcionado aos clientes e também os resultados comerciais obtidos relacionados ao projeto. Assim, a inteligência artificial ela pode complementar ou auxiliar o gerenciamento de projetos em sua busca por resultados positivos. Dessa maneira, a IA ela vem sendo utilizada para automatizar algumas aplicações dentro dos projetos, que incluem gestão de risco, acompanhamento diário de projeto, identificação de anomalias, como também de valores discrepantes que estão correlacionados. Mas não se limita apenas à automatização de processos, ela também tem decisões relacionadas ao projeto. No entanto, existem alguns desafios que atrapalham essa maior integração entre a IA e a gestão de projetos, como a complexidade do RH. Há também restrições devido ao pequeno conjunto de dados na junção destas duas áreas. Para a metodologia, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com foco na aderência e no impacto da inteligência artificial no gerenciamento de projetos, além de uma revisão sistemática da patentes sobre o tema, com foco na determinação do grau de desenvolvimento dessa inteligência artificial no gerenciamento de projetos. Com o objetivo de determinar o grau de desenvolvimento da IA na gestão de projetos, a pesquisa utilizou o conceito de TRL, definido com base nos verbos contidos no abstract das patentes selecionadas pela revisão sistemática da literatura. O TRL ele é um método para avaliar a maturidade tecnológica utilizado no ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui são os levels dele, ou seja, o quão desenvolvido é a pesquisa sobre o assunto. Na revisão sistemática, foi utilizado do level 3 até o level 9, que é o mais avançado. Nessa pesquisa, foi calculado o percentual desses verbos de comprovação e esses verbos que levam ao sentido de aplicação, que é utilizar, aplicar, disponibilizar. Então, de acordo com a porcentagem desses verbos, foi dividido no TRL do 3 até o 9. Então, cada artigo ou patente foi classificada manualmente com relação às condições no uso e aplicação de gerenciamento de projetos, incluindo os campos de tecnologia, domínio, área de conhecimento, funcionalidade e campo de aplicação. O PMBOK é outro conceito utilizado no projeto, e ele é amplamente reconhecido e utilizado em todo o mundo como um padrão para a prática de gerenciamento de projetos, pois fornece uma estrutura para planejar, executar e controlar de maneira eficaz, adaptando-se à necessidade de cada projeto e organização. A integração de tecnologias emergentes ela deve ser alinhada com as práticas do PMBOK para garantir o sucesso de um projeto. E aqui são as divisões do PMBOK para o gerenciamento de projetos, que tem integração, escopo, cronograma,
custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Olá! Para compreender melhor as aplicações da inteligência artificial na gestão de projetos, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que consiste na coleta e análise de diversos artigos sobre o tema. Inicialmente foram coletados mais de 1.000 artigos, dos quais 222 foram selecionados para uma análise mais detalhada, seguindo diversos critérios de análise. Com esses dados obtidos, a gente pode realizar a tokenização das palavras, que consiste em dividir os textos dos artigos em termos mais significativos, permitindo a gente avaliar a frequência e a correlação entre as palavras utilizadas nos textos. Em seguida, podemos gerar um gráfico de análise fatorial de correspondência, que mostra a relação entre os termos utilizados nos artigos, destacando a centralidade de projetos como termo mais frequente. Além disso, podemos plotar um gráfico de classificação hierárquica descendente, que separa os termos em classes semânticas, e com os dados obtidos, observa-se que a classe 2, que abrange algoritmos e precisão, foi a mais relevante. E também foi observado um aumento de 300% nas publicações sobre IA em projetos, sendo que Machine Learning foi a técnica mais abordada nos artigos. Uma outra abordagem que pode ser feita, mas com foco no desenvolvimento tecnológico, é a revisão sistemática de patentes, que seguiu a mesma metodologia de análise que a revisão da literatura. Após a coleta e análise, 218 patentes foram classificadas pelos mesmos critérios que a revisão da literatura. A análise fatorial de correspondência dos dados coletados destacou a inovação tecnológica como central, enquanto que a classificação hierárquica descendente indicou que as patentes se concentravam na obtenção de modelos preditivos para a eficiência. E tecnologias como machine learning, redes neurais e deep learning foram as mais presentes nas patentes. E de forma geral, através da análise da RSL e da RSP, em todos os domínios do PMBOK, as principais técnicas de IA utilizadas são machine learning e redes neurais. O que a gente encontrou dessa análise, eu vou aliar agora ao TRL, que é o nível de prontidão de uma tecnologia. Então, antes disso, aqui é o número de patentes por cada domínio. Então, para os stakeholders, apenas uma patente. Para o planejamento, 52 patentes. Para o trabalho de projeto, 86 patentes. Para as entregas, 16 patentes. Para a medição, 31 patentes. Para as certezas, 32 patentes. Equipe e ciclo de vida não tem nenhuma patente. E aqui é o nível delas por cada domínio. Então, stakeholders, equipe e ciclo de vida com apenas uma. O planejamento com duas. Medição e entregas com três. O trabalho de projeto com quatro e incertezas com cinco. Com relação a isso, agora a perspectiva de aderência. As pesquisas que a gente mostrou aqui, elas evidenciam que teve um aumento grande de interesse na utilização da IA para a gestão de projetos. Isso também se comprova pelo fato que o número de artigos e patentes saiu de 79 em 2020 para 154 em 2021. A gente não tem dados mais atuais do que isso, mas com certeza aumentou ainda mais. Ainda sobre a aderência. A aderência se concentra ainda nos domínios mais técnicos, então no campo das certezas, e principalmente nos domínios que as soft skills não são o centro. Então tem uma alta aderência no planejamento, no trabalho do projeto, na incerteza, na medição e nas entregas, e uma baixa aderência na área da equipe, dos stakeholders e do ciclo de vida. As técnicas que são mais utilizadas são machine learning e redes neurais. Tem algumas outras que são utilizadas também, mas essas são as principais. E os patentes dos artigos estão com certeza relacionados à parte de processamento de dados e à tecnologia da informação. Aqui tem um gráfico de patentes em relação ao país que criou cada patente. Esse aqui no caso da incerteza, mas todos são desse mesmo jeito. A China, predominantemente, é a que mais produz patente. E em seguida, os Estados Unidos. Todos os domínios são assim. Em relação ao impacto. O impacto depende muito do tipo de organização, do ramo de atuação da empresa, do modelo operacional da empresa e da atuação da empresa no mercado. E, no geral, empresas que são mais voltadas à tecnologia e que o centro de atuação deles é mais relacionado à gestão de projetos, são as que com certeza têm mais interesse e são mais impactadas. Em relação ao grau de desenvolvimento, como eu mostrei no gráfico, o nível médio de prontidão de tecnologia é 2.
Então aponta que a IA está dando passos iniciais ainda para se integrar com a gerenciamento de projetos e tem um grande potencial para se desenvolver nessa área ainda. Aqui tem alguns artigos relacionados a esse tema, onde Rosman, em 2022, ele afirma que a IA se tornou avançada o suficiente para ser utilizada em projetos. Branscombe, em 2018, ele fala que a aplicação da IA na gestão de projetos vai ganhar mais força com o passar do tempo. E Mohamed, em 2021, ele afirma que as ferramentas de IA serão amplamente utilizadas pelos gestores em um futuro não tão longe. Aqui algumas de nossas referências para esse projeto. E obrigado pela atenção.